agora. A gente fez uma pequena introdução no início da aula, falando sobre a quarentena. Hoje eu estou me apresentando para você que não estava na aula online. Meu nome é Carla Juliane, sou psicóloga aqui da Pitágoras. Eu sou doutora em saúde coletiva, sou psicodramatista, estou fazendo minha pós em neuropsicologia, já estudo psicomotricidade há alguns anos, inclusive comecei, com a professora Sara. A professora Sara me ajudou muito aí nesse processo de psicomotricidade, e eu estou aqui tentando, entrar depois dela, concluir com vocês esse mês, que vai ser um mês muito especial para ela. Marina deve estar aí chegando, teremos ótimas fotinhas para compartilhar, se Deus quiser, mais uma alegria no meio dessa confusão. E a gente fez essa dinâmica no início da aula, que agora eu vou concluir, que vocês vão poder assistir a parte da conclusão. E eu vou começar com uma provocação, Entre as coisas que mais foram faladas na dinâmica, falaram-se muito em estudar, trabalhar, comer, obviamente, E algumas pessoas trouxeram coisas como tentar correr atrás do prejuízo, como se preocupar muito, ou então cuidar da casa, e até maratonar, Claro que nós gostamos de maratonar. E aí eu pergunto para vocês, do que vocês ouviram e das coisas que vocês responderam, vocês acham que fora da quarentena, essas seriam as coisas que vocês fariam normalmente? Ou vocês acham que de fato a quarentena mudou a vida de vocês? Ou as coisas que vocês mais fazem? Algumas coisas para mim mudou. Essa questão de procurar resolver mais as coisas daqui de casa foi uma, Fazer compra, essas coisas eu não fazia com tanta frequência. Era mais o meu pai. E também uma coisa que vai mudar quando tudo voltar ao normal é essa questão de ver mais filmes, maratonar as séries, porque com a rotina eu não tenho mais tanto tempo, nem às vezes disposição para estar vendo. Aí eu fico vendo só no fim de semana. Mas, Erlange, na tua vida sem quarentena, você tinha tempo para maratonar? Você tinha tempo para assistir mais filme? Só, como eu te disse, só no fim de semana, ou às vezes, por exemplo, eu tirava muito tempo estudando, aí ficava assim cansada, de tanto ler e tentar entender as coisas, assim, aí eu parava e assistia alguma coisa. Então, às vezes, a maioria das vezes que eu assistia mais era nesses momentos assim, porque quando é à noite, tem gente que gosta de assistir antes de dormir. Se eu começasse a assistir, eu dormia. Então, eu evitava estar assistindo de noite. Mas eu acho que vai mais mudar mesmo é voltar a essa coisa de não fazer tantas compras para casa, resolver tantas coisas de casa, porque aí outra pessoa vai voltar a fazer. Mas acho que é só isso que vai mudar mesmo. A minha reflexão aqui, apesar da quarentena ser uma mudança muito brusca na nossa vida, ser uma mudança muito brusca no nosso cotidiano, de fato, as nossas principais queixas continuam as mesmas. As coisas que a gente mais faz continuam as mesmas. As coisas que mais nos incomodam, em geral, elas continuam as mesmas. A mudança digamos assim, de estrutura do nosso entorno, de fato, ela não muda tanto o que as nossas questões internas. Então, obviamente que não vai servir para todo mundo, provavelmente algumas pessoas vão estar passando por mudanças um pouco mais drásticas, desconfio eu que as meninas que estão precisando sair de casa para trabalhar, talvez hoje saem de casa com um nível de tensão que elas não tinham antes da quarentena. Eu acho que as minhas amigas nunca iam para o posto de saúde. Claro que quem trabalha em posto tende, a pegar gripe, isso já é uma realidade. Eu trabalhei no HGF uma época e, gente, era certo e seguro. Se eu passasse pela emergência, eu voltava gripada. Era um negócio, assim, muito certo. Então, com certeza, essa é uma realidade que as meninas já passavam, mas não com essa intensidade, não com essa frequência de hoje. Então, eu queria, com essa brincadeira, além de conhecer vocês melhor, olhar para a carinha de vocês, eu queria muito levantar essa reflexão, como de fato, que apesar das mudanças estruturais externas que estão sendo feitas na nossa vida, as nossas questões, elas são muito nossas.
e elas continuam se refletindo nas mesmas coisas, obviamente com intensidades diferentes, muitas vezes se manifestando de forma diferente, né? Às vezes, eu achei tão legal que vocês todos trouxeram estudar. E é natural, porque eu estou aqui com um grupo de estudantes de psicologia, então a questão do estudar é uma coisa que está girando em torno de vocês o tempo todo. Então é natural que o estudar apareça aqui com frequência, né? Porque essa é uma questão muito cara para vocês. Então eu queria muito começar já que a gente vai falar de psicomotricidade, que a gente começasse com essa reflexão, né? Poxa vida, a forma como a gente, apesar dessa mudança brusca, a gente ainda continua tendo as mesmas questões, né? Tendo as mesmas queixas, apresentando algumas dificuldades, agora até um pouco mais agravadas pelo contexto, mas de fato as nossas questões continuam muito nossas. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Carla, você falando e eu fazendo a reflexão, realmente você tem razão nisso. Assim, as nossas questões vão continuar. Lógico que algumas vão estar mais, como é que se diz, acentuadas, né, por causa da situação que nós estamos vivendo. E aí, pensando exatamente assim, tipo, na minha fala, né, alguma mudança, assim, brusca que eu vi foi, assim, o fato de a gente não poder sair e de toda a situação que a gente está passando, de todo o perrengue, as preocupações, tudo mais preocupação financeira, e você tem que se preocupar com isso, ainda ter a faculdade, ter que estudar, por exemplo, no meu caso, eu não estou podendo ter, como é que se diz, ir para psicóloga, né, e não é nem assim, digamos, o meu caso aconteceu assim, foi porque foi coincidência, tipo, uma semana antes do confinamento, ela ia entrar de resguardo, ela estava, quer dizer, eu acho que ela já teve neném, ia entrar de resguardo, e aí ela disse, Eliana, você vem no sábado, que era exatamente um sábado, que era no sábado, depois do que houve a quarentena, né, ele disse, você vem no sábado aqui, que eu vou lhe apresentar um colega que vai ficar me substituindo, eu vou passar todo o seu caso para ele, para você ver se você quer ficar sendo atendido por ele, para quando eu voltar, a gente continuar, você não parar, principalmente porque você está no 8º semestre, vai começar a estagiar e você vai precisar do acompanhamento. Só que exatamente na semana que eu ia ser apresentada a ele, né, houve a história da quarentena e não teve a possibilidade. No frigir dos ovos, eu fiquei sem atendimento, né, quer dizer, eu não estou fazendo terapia, e que nesse momento eu deveria estar fazendo independente de eu já estar fazendo a terapia já há mais de um ano, e também independente do estágio, porque por enquanto a gente não está no estágio, né? Mas isso daí, para mim, causou um problema muito sério, porque nesse momento eu precisava, e eu não estou tendo acompanhamento. E aí, fora esse problema, né, a questão do estudar, que enquanto muita gente está dizendo, eu estou estudando muito, eu esperava estar estudando muito, mas devido à minha crise de ansiedade, a todos os problemas que nós estamos passando e tudo isso, eu não estou estudando ao contrário do que acontecia antes, eu estou estudando muito pouco. Eu digo assim, digamos assim, eu não considero que eu esteja estudando, digamos isso, você está entendendo? Porque eu não consigo me concentrar, poucos os dias que eu consigo, se eu conseguir hoje, amanhã eu não consigo, eu tenho dormido super mal. Então, assim, os meus problemas continuam realmente assim, como você falou, né? As minhas questões continuam, só que elas se agravaram um pouquinho mais, você está entendendo? Então, eu não sei se para todo mundo é do mesmo jeito, né? Mas, no meu caso, eu continuo com as minhas necessidades, mas um pouquinho mais exagerado, digamos assim. Sim, eu acho que é bem isso que a gente está querendo dizer, que a gente continua com as nossas mesmas necessidades, só que agora de uma forma exagerada. Inclusive, uma coisa que vocês não trouxeram na fala de vocês explicitamente, mas para mim ficou implícito, que é quanto vocês estão se cobrando. Então, assim,
essa reflexão é importante porque a ansiedade foi uma coisa que foi muito trazida aqui por vocês nas salas, né? E a ansiedade, gente, que inclusive tem vários livros, né, best-sellers, Mal do Século, não sei o quê. Por que que a gente é tão ansioso? Né? Por que que a gente se cobra tanto? E por que que vocês... Aí, outra discussão que está acontecendo muito agora na pandemia. Por que que no meio de uma pandemia alguém inventou de falar em produtividade? Ou quem foi que disse que porque você está em casa, você ia ser mais produtivo? Então, muito, para mim, quando eu escuto vários alunos dizendo que o que estão mais fazendo na pandemia, eu esperava que vocês iam dizer que era lavando o arroz, né, com hipoclorito de sódio, passando álcool em gel, usando máscara, tentando manter os idosos e as pessoas de risco dentro de casa. Vocês continuam se cobrando, vocês continuam colocando as exigências de um futuro, colocando as exigências de ser um profissional bem-sucedido como prioridade no meio de uma crise sanitária. Então, para mim, fica muito claro que a exigência de vocês é o que mais apareceu aqui, que essa autocobrança, inclusive agora, nesse período de pandemia. Então, vocês já estão vendo Como-Felicidade há um bom tempo, e vocês já devem ter visto uma fala que é do Vygotsky, que ele vai dizer que o movimento, gente, é o primeiro instrumento do psiquismo. O nosso corpo, ele está muito conectado com o nosso psiquismo, né? As nossas emoções, elas vão ter uma relação direta com o nosso movimento. A forma como vocês estão sentados aí na casa de vocês. Professora, eu até brinquei no começo dessa aula que hoje eu dei a minha primeira sessão de terapia com a minha paciente deitada na rede. Eu até brinquei, nossa, Freud agora deve estar se corroendo, porque ele inventou o divã e você está inventando a rede, né? Então, o nosso corpo, né, esse lugar que a gente coloca o nosso corpo, ele diz muito. O que vocês estão sentindo diz muito sobre vocês. E é exatamente essa a ideia da psicomotricidade. A ideia é que a gente conecte o nosso corpo com a nossa mente. E aí eu vou contar para vocês uma história que vocês já devem ter ouvido falar nele, o René Descartes. Já ouviram falar? Yes. O que vocês ouviram falar dele? Pode pesquisar no Google, eu aceito. Alguém? Ele foi o bendito que disse, penso, logo existo. E fez a separação entre mente e corpo. Muito bem, a Derlange é minha aluna, já dei essa aula para ela de manhã, né, Derlange? Com certeza. Muito bem, prestou atenção na aula, já ganhou ponto. Penso, logo existo e separou o corpo da alma. Qual é o problema de eu separar o corpo da alma? É que passa a tratar as duas partes, né, como separadas, e a alma, principalmente, parece ser uma entidade que não pertence a gente. Então, fica essa coisa desmembrada, né, como se uma coisa fosse independente da outra. A minha amiga, como é o nome dela? A Norbélio, por exemplo. A Norbélio, ela está o tempo todo autorizando exames, não é isso, Norbélio? Eu acho que sim, acho que ela balançou a cabeça em casa. Quando a Norbélia está autorizando os exames dela, Norbélia, os médicos colocam o que não colocam? Coloca. Você já viu algum médico pedir exame, por exemplo, para problema psicológico? Não. E vocês acham que problemas psicológicos, eles vão repercutir no nosso físico? A psicossomática está aí para dizer isso. A fibromialgia também. Eu não ouvi isso, podem repetir.
Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo que, com certeza, que o psicológico influencia no, como é que se diz, no físico. E aí eu estava dizendo, a psicossomática está aí, a fibromialgia, para provar isso. Inclusive, gente, eu acho que a fibromialgia nem entra mais nas doenças psicossomáticas. Eu acho que a fibromialgia já é... Porque como a fibromialgia, você consegue... vamos lá. Vocês já fizeram psicossomática? Sim. Eu, a Derlange, já. Tá. E para quem não sabe o que é psicossomática, alguém quer dizer para mim, né? Como é? Alguém quer dizer para mim o que é psicossomática? Derla, define aí direito para mim, vai. São todas as manifestações no corpo de questões psicológicas, né? Inclusive, nos nossos estudos, né, a histeria, ela, quando Freud estava estudando a histeria, ela foi estudada como um problema psicossomático, não um problema, quer dizer, é a histeria, mas não como se dava na época, que dizia que só as mulheres que eram histéricas, né? Que foi comprovado por ele que não, que a histeria é um problema que se dá exatamente no corpo, mas de um problema psicológico, um problema não somente da mulher, que também o homem tinha casos de histeria com os homens também. Pronto. Muitas vezes, vocês vão provavelmente ter uma disciplina inteira de psicossomática, vocês vão estudar que são questões de fundo psicológico intenso, que vão trazer repercussões muito expressivas no corpo, mas que, de fato, não tem um fundo que a gente vai chamar de etiológico. O que é isso? Por exemplo, eu chamar de doença, por que os transtornos mentais não é mais doença mental? A gente fala em saúde mental, mas a gente não usa mais o termo doente mental. Porque para eu chamar de doença, eu preciso saber a etiologia. Eu preciso saber, por exemplo, o coronavírus. Eu sei que é um vírus que entra no seu corpo, que age assim, 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 que destrói isso, isso e isso. E isso aí você tem a etiologia etiologia e nosologia da doença. No caso dos transtornos mentais, inclusive o termo transtorno é porque transtorna a vida das pessoas, vem desse termo, a gente não tem ainda uma nosologia. Eu não posso dizer, acredito eu, que nos próximos 30 anos, eu acho que vocês ainda serão psicólogos desse momento, né? Acho que nos próximos 30 anos a gente já vai ter alguns marcadores genéticos. Existe um movimento muito intenso na psiquiatria para a gente poder ter marcadores mais precisos nosológicos. Então, eu desconfio aí que nos próximos 30 anos a gente já vai ter, sim, né? A gente hoje tem muitos estudos que falam em marcadores genéticos, outros que falam no processo de aceleração, de oxidação ativa. O que é que isso quer dizer? O nosso sangue, ele tem níveis de oxidação. Oxidação é um processo natural, inclusive tem a ver com o envelhecimento das células, e acredita-se que pessoas com transtornos mentais, elas têm um nível de oxidação muito maior do que uma pessoa que não tem transtorno mental. Então, hoje já tem muita gente estudando esses fatores, né? A famosa vitamina D também, o funcionamento de alguns neurotransmissores, de alguns hormônios, vem sendo estudados. Eu acredito que nos próximos 30 anos, os meus alunos de psicologia, espero eu ainda estar dando aula, a gente já vai estar dando aula para eles nesse sentido. Nesse nível, você já até tem a disciplina de... Não sei vocês, já estão mais para o final, mas os alunos do início, que estão entrando agora, o primeiro e segundo semestre, já estão tendo disciplinas de genética. Então, eu acredito que nos próximos anos isso vai crescer muito. Então, a gente tem aí a questão dos transtornos mentais e as das famosas doenças psicossomáticas, que existem todos os mesmos sintomas, a pessoa sente tudo, mas quando você vai fazer os exames, quando a Norbele autoriza lá para você fazer seu exame, o exame não vai trazer nenhum tipo de nosologia, nada que explique. Então, os médicos, em geral, encaminham esses pacientes para profissionais de saúde mental. Mas, muitas vezes, vocês já devem ter escutado o termo, isso é psicológico. Quando a gente escuta esse termo psicológico, em geral, as pessoas entendem como se fosse uma coisa inventada.
né, existe aí um certo preconceito, né, como se a gente que tem questões de saúde mental, e todos nós temos, gente, a gente está num mundo realmente muito adoecido, e não é só pela pandemia do coronavírus, a gente já vinha aí de um processo de adoecimento coletivo já de muitos anos, a gente tá... Oi, me perdi. Sim, a gente usou muitas vezes o termo psicológico para, digamos assim, colocar como se fosse uma questão de segunda classe, como se não merecesse o cuidado e a atenção e o respeito, né, que precisa. Então, muitas vezes, quando a gente faz essa separação, né, não, isso é psicológico, não, isso é psiquiátrico, não, isso é neurológico, isso é não sei o quê, a gente aí vai voltar. Inclusive, tem um livro maravilhoso chamado O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, que é um neurologista muito renomado, e que ele vai trazer isso, né? Quando Descartes ele separa ali o corpo da mente, ele vai fazer exatamente isso. Por que vocês, e vocês, como se eu não fosse psicóloga, né? Por que vocês têm tão poucas disciplinas de biologia? Por que um aluno de psicologia, em geral, tem um certo mal-estar quando vai fazer uma disciplina de anatomia, de fisiologia? Porque geralmente as pessoas já têm na sua fantasia que psicologia é só ler texto, discutir, as pessoas já têm essa visão, né? Que tentou apartar ali a biologia da psicologia. E muitas vezes, para os profissionais da saúde, nós somos, mas da saúde, digamos, mais média, das ciências médicas, como a medicina, a odontologia, a enfermagem, a radiologia, enfim, entre outras, eles acabam tendo essa coisa meio separado. Não, isso é coisa de psiquiatra, não, isso é coisa... desculpa, isso é coisa de psicólogo, isso não é coisa de médico, ou isso não é coisa de enfermeiro. Então, isso, gente, é um prejuízo muito grande. Eu sempre falo para os meus alunos que nós somos integrados, né? A gente não pode separar o nosso corpo da nossa mente. A gente não pode separar, inclusive as nossas doenças, né? Assim, elas estão relacionadas ali com o nosso estilo de vida, com exceção das pandemias, obviamente que você não tem muito como controlar, a não ser você, danado, que devia estar de quarentena e está indo na casa da namorada, viu, gente? Se eu souber, você está saindo de casa para a namorada, eu vou tirar ponto no AVA. Então, assim, com exceção da maioria das pessoas, elas vão adoecer e a sua doença vai ter a ver com o seu estilo de vida. Hoje, a gente já fala muito que quando vocês já devem ter visto aqueles coachings malucos lá falando de vão mudar o seu DNA, aquela besteirol todo, na verdade, aquilo ali vem de uma leitura mal interpretada deles, ou não mal interpretada, aquilo ali já é safadeza mesmo. A gente já sabe que a gente consegue mudar os nossos fenótipos. O que é isso? Eu nasci com um gene de uma doença X, mas aí eu me alimentei direito, eu não me estressei tanto, eu fiz atividade física, eu mantinha um nível padrão saudável, e um fenômeno chamado expressão gênica fez com que a minha doença não se manifestasse. Então, eu nasci com esse gene, mas eu morri sem esse gene expressar essa doença. Então, eu acredito, né, que baseado nessas leituras aí, tem gente garantindo que consegue mudar o seu DNA, porque eles são incríveis, mas na prática a gente não tem ainda como fazer isso, tá? Não existe nenhum remédio na prática que consiga alterar o seu DNA, pelo menos não até hoje, que eu saiba, tá bom? Então, com isso, com essa separação do corpo e da mente, durante muito tempo, a ciência, ela brigou, digamos assim, né? A gente tratou as ciências como ciências da natureza e ciências da humanidades, né? Até hoje, muitas vezes, eu escuto muito essa expressão, isso é psicológico, acordar a cabeça dele, ele muda sozinho, né? Vocês também devem escutar muito essas expressões, e isso não foi bom, né? Não foi bom para a gente poder se desenvolver como humanidade. Acredito eu que é essencial que a gente faça essa união das ciências, que a gente possa ampliar aí as discussões. Toda ciência tem o seu valor, toda ciência contribui, mas acredito eu que esse apartamento, né, desse ser humano, do que é expressão de humor, comportamento, de afeto, não pode ser apartado ali da sua biologia, né? Hoje a gente já tem muitas respostas para alguns comportamentos. Vou dar exemplo para vocês do transtorno de personalidade borderline. Vocês sabem o que é isso? Vocês nunca ouviram falar em transtorno de personalidade borderline?
Carla, Já. o borderline é o que tem a ver com relação ao humor, é isso? Alteração Também. no humor da pessoa? Isso, o borderline ele tem muitas alterações significativas de humor. Deixa eu ver se eu consigo botar um videozinho para vocês. Só um minuto. Vou tentar passar um vídeo aqui para vocês, tá? Só um segundo. Vocês estão vendo o YouTube? Não, agora sim. Sim. Não está saindo áudio, pelo menos para mim. Para mim também não. Ninguém está ouvindo o áudio? Não estou ouvindo. Também não. Também não. Então eu vou mandar o videozinho para a Derlange, depois ela compartilha com vocês, tá bom? Certo. Tentando me lembrar de algum filme que tenha o transtorno de personalidade borderline. Derla, qual é aquele filme que a gente assistiu? Que era. Que aquela menina era borderline. Garota Interrompida. Pronto, esse é um bom exemplo de pessoa com personalidade borderline. As pessoas borderline, gente, são aquelas pessoas, inclusive a tradução, se eu não me engano, quer dizer no limite. São pessoas que têm alterações bruscas de humor, elas tendem ali a se sentir perseguidas, vitimizadas, né? Elas acham que as pessoas não estão dando atenção suficiente, não estão dando amor, elas são muito impulsivas. Então, assim, se a Derlange foi lá e curtiu o Instagram da Eliana, eu vou ficar com raiva, dizer que ela não gosta de mim, porque ela curtiu o da Eliana, não curtiu o meu. São pessoas, assim, que têm essa instabilidade de humor e tendem a ser muito impulsivos. E outros fatores também, vocês vão poder aprender melhor com o tempo. E hoje, o que a gente já sabe? A gente já sabe que essas pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline, elas têm o córtex pré-frontal um pouco menores, mas fica bem aqui nessa região. Essa região, ela é responsável pela nossa capacidade de planejar, né? Aquela capacidade de pensar duas vezes, né? Então, essas pessoas, elas realmente nascem com a questão estrutural, é menor do que o das outras pessoas. Então, hoje a gente já tem vários indícios, né, de como alguns transtornos mentais estão ligados ali, não só a questão estrutural, como no caso dos borderlines, que tem realmente o córtex pré-frontal menor, como muitas vezes é algum defeito. Na neuropsicologia, vocês vão ver que a maioria dos transtornos são ligados a pequenas disfunções, né, algum funcionamento desarmônico que acontece ali ao longo do tempo. Então, isso faz com que as pessoas acabem apresentando esses sintomas. Então, a gente vem evoluindo muito para esse sentido. Muito de como o biológico está relacionado com o nosso comportamento, com as nossas emoções. Então, quando eu trago Descartes para essa discussão, por que eu estou trazendo isso? Porque durante muito tempo isso foi e ainda é. Quando a gente olha o currículo da psicologia e vê tão poucas disciplinas de biologia, né, vê tão pouca neurociência, a gente provavelmente ainda tem um forte indício que essa questão do Descartes ainda é muito forte. E, no caso, quando a gente vai... E quando vocês conhecem, vocês são apresentados aí à psicomotricidade, vocês vão ver que é uma ciência relativamente recente, né? Ela não é uma ciência tão antiga. E vocês vão ver que a psicomotricidade é exatamente essa tentativa
ela é essa vontade de voltar a intercruzar essas temáticas, né? Quando o Vygotsky fala que o movimento é o primeiro instrumento, o primeiro e mais forte instrumento do psiquismo, ele está exatamente trazendo isso, ele está trazendo que esse sujeito ele é integrado, né? Quando o Vygotsky, vocês já estudaram Vygotsky, né? Sim. Quando o Vygotsky, mas nessa disciplina? Sim, também, a gente já viu nessa disciplina. Então. A Sara, no começo, ela fez um histórico. Que ótimo. Então, quando vocês veem, né, quando o Vygotsky vem, revoluciona no sentido de trazer a questão do afeto, e quando a psicomotricidade, ela vai intercruzar essas ciências, né, a questão da psicologia, a questão da motricidade, que a gente ainda vai ver esse semestre, a questão das fases do desenvolvimento humano, né, e a questão do cognitivo, ela vai tentar construir uma ciência ampliada. Ela vai tentar fazer uma ciência que olhe para o ser humano como um todo, né? E faz com que, por isso que a psicomotricidade ela é tão rica, por isso que a psicomotricidade ela é tão interessante, e que por isso que eu acredito que vocês têm uma disciplina dentro da psicologia. Então, hoje, o que é que eu tinha pensado, né? Eu pensei se a gente se conhecer melhor, trazer para vocês essa provocação, né? De o quanto o nosso corpo está em jogo e os nossos movimentos, e eu achei que era um momento bem adequado para trazer essa discussão. E um outro, então assim, eu encerro aqui a primeira parte da aula com essa dinâmica, né, para a gente se conhecer, com essa reflexão, e nesse segundo momento da aula de hoje, eu queria conversar com vocês sobre uma outra questão que eu acho que vai cruzar a psicomotricidade, que vai cruzar o momento atual que a gente está vivendo, que é exatamente a questão da ansiedade. Vocês topam? Sim. Ok. Ok. Sim. Tranquilo? Vocês querem um intervalo ou vamos direto? Pode ir direto, por mim pode ir direto. Pode ir direto também. Então vamos direto, né? Aí eu vou começar, eu quero muita colaboração de vocês, que a minha garganta já está nas últimas. Pessoal, o que é a ansiedade? É uma reação natural do ser humano de proteção por conta de algum medo ou de algum perigo, né? Que isso evita o lado bom da ansiedade, né? Evita que a gente corra perigo, que a gente se exponha a alguma situação perigosa, e sempre tem relação com algum medo, mas é algo natural, que pode, o perigo da ansiedade, ela passar a ser descontrolada, exagerada, e aí, por conta disso, vi os problemas, né, que se manifestam no corpo, em comportamento, as emoções, né, que é o que a gente vê nos transtornos, quando chega a ser transtorno. Como é que eu sei se a minha ansiedade ela é um movimento natural ou quando ela é um transtorno? Eu acredito que quando ela impede da pessoa viver bem, ou então viver normalmente. Ela impede que a pessoa saia, ela impede que a pessoa pratique algumas coisas que tinha como costume, ela bloqueia a pessoa de ter uma vida normal. E quais são os sintomas que vocês costumam achar que está relacionado com a ansiedade? O meu que eu senti foi, assim, eu tive um aperto muito grande no meu coração, uma falta de ar, por isso que eu achava que eu estava até com Covid-19. Deixa eu ver. O que eu toda vida que eu sempre presto atenção que eu tô assim, tô ansiosa, é os mesmos sintomas. Eu fico com essa sensação de dor no meu peito e a falta de ar.
Certo. Quem No meu mais? caso, Quem no meu mais me caso, traz aí sintomas de ansiedade? no meu caso, da falta de ar, eu começo a transpirar, começo a sentir um calor, assim, insuportável, começo, então, não sei se porque eu fico meio aperreada por causa da própria falta de ar, né? E, fora isso, que eu tenho percebido também, uma característica da minha ansiedade, que eu percebo fora essa falta de ar e esse transpirar, né, eu tenho muitas dores também, né, e não consigo dormir direito. Eu não passo a noite, assim, é como se eu não dormisse, eu fico a noite meio que naquele sono mais leve. Dá muito insônia mesmo. Sono, né? Quem mais? Quem mais me traz sintomas de ansiedade? Algumas pessoas relatam, assim, sensação de desmaio, né? Ou realmente desmaiam. Algumas têm a sensação de entalo na garganta. Legal. Dores frio na barriga, né? Que é o mais comum até para a gente quando não é ansioso, comumente, mas é um frio na barriga que chega a levar a pessoa ao banheiro, né? Também muita gente fala de tremores, alguns também de sensação de ou perseguição, aí são coisas mais bem psicológicas mesmo, né? Sensação de perseguição, sensação de que alguma coisa vai acontecer de ruim. O que mais, gente? Tá faltando toda Tontura. O meu, quando eu estava sentindo uma coisa esquisita que eu senti, professora, foi quase chegando, saindo como fosse da ansiedade para o pânico. Sim, vou já falar de pânico também. Eu acho que a dificuldade de concentração também, incapacidade de relaxar, taquicardia, sudorese, também faz parte dos sintomas ansiosos. Isso. Dificuldade em relaxar. Tô anotando tudo, porque eu sou dessas que anota. E a academia lousa, gente. Dificuldade de relaxar, sudorese, o que mais? Inquietação. Dificuldade de concentração. Tá faltando coisa, gente. E coisa que vocês trouxeram no que vocês estão fazendo na quarentena. Comer compulsivamente. Oh, muito bem. É a minha forma mais normal de descarregar a minha ansiedade, comendo. Principalmente, né? Não é só comendo, não. O que mais? Eu não te ouvi. Acho que é a Judite que falou alguma coisa. Gente, tá faltando coisa. O que mais? Tá. Oi. Na minha ansiedade, normalmente, eu roo muito as unhas e também arranco a pelinha dos lábios. Isso é um costume muito grande quando eu tô naquela ansiedade realmente que chega perto do pânico. Sim. Tem mais, gente, que vocês não estão falando. A falta de ar também. Falta de ar. O que mais? Quem aí tá com saudade de um shopping? Quem tá com saudade do Centro Fashion? Eu morrendo de saudade. É? E o que o Centro Fashion tem a ver com ansiedade? A questão de comprar, que alivia a ansiedade também. Que faz você ficar mais feliz quando você compra. Tu pode repetir, Eu também tenho inquietação, irritabilidade.
Uma outra coisa aí que o Gustavo Lima fez muito e nessas lives dele, que também pode ser um problema de ansiedade. Bebida alcoólica. Beber demais, Beber, cair, levantar. Beber. Não sei, mas beber em excesso, né? Ingestão de grande quantidade de álcool. Mais alguma coisa que alguém lembra? Acho que os pensamentos catastróficos de que alguma coisa ruim vai acontecer, Pronto. adoecer ou algo assim também. Isso, catastróficos. Eu lembro muito da primeira live que eu fiz, quando começou a pandemia, uma pessoa colocou lá exatamente isso, né? Que ela só conseguia pensar que o mundo ia se acabar, que, enfim. Então, esse é um pensamento bem catastrófico. E eu fiquei bem preocupada com essa pessoa, não vou mentir para vocês. Mais alguma coisa? A fadiga. Fadiga, vontade de não fazer Boca seca. nada. Oi? Boca seca. Já Irritabilidade falaram da vontade de irritação vomitar? também, né? Irritabilidade também, acho que alguém já falou. Gente, aí eu pergunto para vocês, o que é que isso tem a ver com psicomotricidade? Eita, que silêncio. Acredito que seja uma relação direta com o corpo, né? Porque já que os sintomas estão se manifestando também na mobilidade das pessoas, nas ações, nas atitudes que ela precisa tomar no dia a dia e não consegue, isso tudo reflete no corpo e na questão da sua capacidade de se movimentar, de agir, e aí compromete muito, né? Os relatos que a gente escuta é que essa questão de sentir fraqueza nas pernas, né, de sentir tremores, tudo vai deixando a pessoa cada vez mais com mais medo de fazer algumas coisas, e isso vai também atrapalhando o seu sistema motor, né, sua ação, capacidade de ação. E se vocês já são psicomotricistas, certo? Vamos supor, é uma tarefa de casa. Vocês já são psicomotricistas. E eu chego para vocês e digo, gente, eu tô com pânico não, desculpa. Eu tô tendo crises de ansiedade repetitivas, na qual eu tenho pensamentos catastróficos, eu não consigo dormir, eu tenho dor no peito, falta de ar, eu tenho dificuldade de concentração, dificuldade de relaxar, e tô comendo horrores. Como é que vocês iriam me tratar? Acho que seria bom procurar ver como é que está sendo a rotina da pessoa, né? Saber o que foi que ela deixou de fazer, saber o que ela gostava de fazer e não faz mais, ver como é que está sendo a alimentação. Outra coisa que também você fala muito em outras disciplinas é a questão de saber se isso não está relacionado a alguma outra comorbidade, alguma outra doença, para poder descartar algumas opções de ação, né? Também de planejamento na terapia, para trabalhar o relaxamento, né? Trabalhar a respiração, incentivar, não sei se dizer se na própria terapia tem como, mas incentivar alguma prática de exercício. Aí depende muito também de cada situação, né? De como, se a sociedade se estende a sair na rua, a sair de casa para ir para outro lugar, e principalmente agora nesse momento que as pessoas não podem sair, aí que isso fica mais complicado. Uhum. Mais alguém, gente? Porque cada um pode fazer seu plano terapêutico, isso aí é uma coisa individual. Quem mais me dá aí opções?
Vocês ainda estão aí? Vocês foram assistir a novela? Meu povo. Bora, gente, só eu falo. Bora, fala aí, Eliana. Bora, fala aí, Norberto. Cadê a Judite? Fala aí, Judite. Eu tô sem ideia. Tu já Eu tô falou aqui, tá? tudo. Não, gente, tem mais opções. Bora, criatividade. Exatamente. Vocês viram aí, bem 2 meses com a professora Sara, que era psicomotricidade, quero mais opções. Oi. Tudo bem, então pronto, gente, eu vou seguir, tá? Vamos voltar aqui e falar um pouquinho de ansiedade. Gostei muito dessa tríade que a Derlange montou, que é corpo, movimento e comportamento. Isso é uma coisa que a gente precisa focar muito no nosso processo. Carla, eu não quero ser psicomotricista, não quero trabalhar com isso. Mas, de qualquer forma, como psicólogo, que eu acho que todos são, e acredito que tem alguns educadores físicos também nessa disciplina, a gente precisa muito focar nisso, né? Por quê? E eu tô entendendo que o nosso comportamento também está ligado ao nosso cognitivo, tá bom? Lembrando que quando eu falo em cognição, eu estou falando de atenção, os processos psicológicos básicos. Atenção, concentração, memória, pensamento, juízo, razão. Ixi, é tanta coisa, por aí vai. Então, eu estou considerando todos esses processos no nosso comportamento, tá certo? Então, essa tríade, ela é muito importante. Vamos lá. Eu estou ansioso para saber quando vai ser o fim da quarentena, certo? E alguém chega para mim e diz, ai, besteira, qual é a diferença de saber que vai acabar daqui a 15 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias? Ou então, quando alguém chega para mim, eu estou ansioso para saber qual o dia da minha escala do meu trabalho. Vai fazer diferença? Você vai conseguir mudar alguma coisa? Geralmente é o que as pessoas falam para você, né? Então, a nossa ansiedade, em geral, ela está relacionada àquilo que a gente não pode controlar. A gente a gente foi educado para achar que a gente tem controle sobre tudo. As pessoas disseram para vocês, olha, se você estudar muito, você vai ser um grande psicólogo, vai ganhar dinheiro, e a gente tem essa relação muito forte. Quem tem dinheiro está seguro. Inclusive, acredito eu que muito dessa ansiedade com essa pandemia é exatamente por isso. Está chegando um momento, claro que nesse momento, gente, ter dinheiro faz toda a diferença. Os remédios do tratamento do Covid são caríssimos. Não é todo mundo que consegue desembolsar, sei lá. Eu acho que se você comprar todos os remédios, você vai gastar na faixa de uns 300, 400 reais. Não é toda família que pode tirar 400 reais para comprar um bocado de remédio. Então, mas chegou sim, em alguns países, em determinado momento, que você podia ter o dinheiro do mundo todinho, mas você não podia comprar uma UTI, porque as UTIs já estavam todas cheias. Então, a Covid, ela também nos colocou nesse lugar de insegurança. Dizem pra gente que se você tiver um plano de saúde top, você vai ter sempre a melhor assistência. O Covid mostrou pra gente que não, que a gente não existem garantias. Então, a gente vive num movimento de contramão. Na verdade, a gente semeia a ansiedade nas pessoas. A gente vive numa sociedade que cultiva e cultua o processo ansiogênico. Por quê? Porque as pessoas querem vender uma sensação de segurança. Eles vendem para a gente que se a gente tiver um carro XYZ, propaganda de cerveja. Gente, eu adoro propaganda de cerveja. Vocês já assistiram propaganda de cerveja? Acho que não, né? Mentira, vocês já assistiram. Então, assim, nas propagandas de cerveja, quando a gente assiste, geralmente é um monte de mulher bonita, de biquíni, com a bunda maravilhosa, lhe servindo uma cerveja gelada. Gente, na prática, isso existe? Qual é a relação de cerveja com a bunda bonita? Não. Ou então, a propaganda da... Gente, na verdade, essa equação é inversa. Para a menina ter uma bunda daquelas, ela não pode beber, ela não pode nem comer, vale beber, né? Então, assim, se vende uma coisa que não é palpável. Então, eu adoro as propagandas da escola. A escola faz umas propagandas, não sei se vocês lembram, de carnaval. Estava todo mundo triste, amoído, chegava um monte de escola e começava a alegria.
eles estão tentando vender para você que a sua diversão, que a sua alegria está relacionada à bebida. Mas que na prática, gente, a bebida ela é um inibidor do sistema nervoso central. Desculpa, ela é um depressor do sistema nervoso central. As pessoas, quando elas estão bebendo, fazendo aquela ingestão, elas estão inibindo ali seu sistema nervoso central. Então, na prática, a bebida, você fica ali um pouco eufórico, mas na prática você vai deprimir o seu sistema. Então, na verdade, não é bem aquilo que eles estão vendendo, né? Não é aquela alegria, aquela euforia. Se você vai num bar, na maioria das vezes, você vai ver que as pessoas estão bem tristes, assim, elas estão bem amuadinhas. Então, a gente vive com essa ultraexposição ao marketing, a uma ultraexposição aí às mídias sociais, e que ficam dizendo para a gente, não, tem uma bolsa X que você vai se sentir bonita e segura, tem uma maquiagem XYZ que você vai ficar mais bonita, né? Tem o carro tal que você vai ser o garotão, faça assim, assado, que você vai ter um monte de mulher se jogando aos seus pés. Então, vende-se para a gente que determinadas coisas vão nos trazer segurança. E a gente trabalha absurdamente para comprar essas coisas. Sendo que, na prática, gente, nada traz segurança para a gente, né? A gente não vai ser amado mais ou menos porque tem o carro XYZ. A gente não vai ser mais amado, menos amado, porque tem o diploma disso, pós-graduação naquilo, né? Na verdade, a insegurança é uma coisa que é uma coisa humana e que a gente precisa, ao invés de tentar vender que você não seja inseguro, a gente precisa respeitar as inseguranças, colocar as inseguranças na mesa e tentar trabalhá-las, para que você não precise tampar suas inseguranças com outras coisas que nunca, de fato, vão trazer seguranças para a gente. Então, quando a gente vive num mundo que já vem todo no checklist, né? Para eu ser feliz, eu preciso ser formado nisso, casado, 2 filhos bonitinhos, estudei num colégio trilingue, que né, basta ser bilíngue, tem que ser trilingue agora, que o menino faça assim, faça assado. E o checklist, eu tenho que ser magra, tenho que ter bom humor, né? Tenho que ir para a praia, fazer uma viagem internacional, sei lá, e por aí vai essa loucura. Isso gera na gente uma expectativa enorme em relação ao quem nós deveríamos ser e dar conta do dia a dia, porque no dia a dia a gente lava roupa, a gente lava banheiro, no dia a dia a gente perde a paciência com o menino gritando, no dia a dia a gente sofre por questões do tipo, os boletos para pagar. Então, quando a gente fala em ansiedade, eu geralmente faço um desenho, né? Eu boto uma pessoa e 2 caixas, e essas caixas espremendo essa pessoa. E eu costumo dizer que esse é o retrato para mim da ansiedade. É quando você está esmagada ali pelas suas questões do passado, porque todos nós trazemos as nossas questões do passado. Alguém até falou que está sentindo falta da terapia. A terapia, ela nos ajuda muito nesse sentido, né? Da gente conseguir deixar o passado no lugar dele. A gente conseguir trabalhar nossas questões para que as questões fiquem lá, trabalhando ou existindo na nossa vida, mas no lugar que ela deve existir, não nos infernizando. Poxa, eu fiz tal coisa há 2 anos atrás, se essa coisa me inferniza até hoje. E essa outra caixinha é o que eu vou chamar de futuro. Muitos de nós somos esmagados pelo nosso futuro. Muitos de nós deixamos de viver hoje pensando, não, eu vou ser feliz quando acabar a faculdade. Eu vou ser feliz quando eu trocar o meu carro. Eu vou ser feliz quando o menino entrar na faculdade. E nessa brincadeira, a vida passa. Então, muitos de nós estamos sendo... Muitos não, acho que todo mundo é esmagado por essas questões. Mas, Carla, tem como eu não ser ansioso? Não tem. Ansiedade é natural, como a Derlange falou no começo, quando eu perguntei o que era ansiedade. Cansei. A ansiedade, ela é, inclusive, um movimento que nos protege, né? Assim, gente, qual seria a graça da vida sem ansiedade? Aí eu vou contar para vocês agora minha primeira crise de ansiedade. Eu tinha 7 anos de idade e eu não dormi. Inclusive, foi aqui um sintoma que vocês falaram, né? Eu não dormi, porque no outro dia eu ia para o Beach Park pela primeira vez. Então, isso foi um evento extremamente ansiogênico, né? Que me deixou bem ansiosa, inclusive eu perdi meu sono, mas eu não considero que seja um evento negativo. Vocês, muito provavelmente, tiveram eventos ansiosos que não foram negativos. Por exemplo, na véspera do meu casamento, deixa eu ver, na véspera da defesa do meu doutorado, deixa eu ver o que mais. Sei lá, na festinha de ABC que a minha sobrinha ia ler, eu estava mega nervosa, eu consegui ler aquele texto enorme. Então, nem toda ansiedade, de fato, é uma ansiedade ruim.
né? É uma ansiedade que está relacionada à importância que aquilo tem para você. Então, quando é que eu vou saber que é uma ansiedade? É uma questão natural, inclusive que me protege, é um protetor para mim. Quando é uma ansiedade patológica. Aí eu costumo sempre falar da tríade: frequência, intensidade e prejuízo. Por exemplo, eu deixei de dormir uma noite por causa do Beach Park. Mas se eu tivesse deixado de dormir 7 dias, isso já ia me trazer um impacto, um prejuízo enorme. Eu ia ficar disfuncional, eu não ia conseguir estudar, eu não ia conseguir aprender. Uma noite de sono mal dormida a gente não recupera nunca mais. Então, é muito importante que a gente avalie o prejuízo, avalie a frequência. Por exemplo, eu estou ansiosa por conta do coronavírus. Coronavírus, se Deus quiser, ele vai ter uma data, vai ter um prazo aí de validade. Vai chegar um momento, como todas as pandemias, ela vai passar. Então, é muito importante que a gente entenda. Por exemplo, é natural eu estar ansioso com coronavírus? Gente, é super natural. Mas, por exemplo, se eu estou ansiosa com um buraco na camada de ozônio, que não tem previsão de acabar, que eu não sei como é que vai resolver esse problema, quando eu começo a ter ansiedade por questões que estão muito fora do meu controle, isso de fato é uma coisa que a gente precisa se preocupar. E se isso é muito frequente, então, assim, uma coisa é eu estar preocupada, inclusive a orientação que a gente sempre dá, a gente não veja muitas notícias, né? Nós estamos falando agora de coronavírus. Porque toda vez que você vê uma notícia, você vai ficar ansioso. Então, assim, se você precisa, se você é aquela pessoa que quer estar bem informada, veja só uma vez por dia, escolha um horário ali que você sabe que não dá, assim, um horário de dormir, então escolhe de manhã, para que depois você vai fazer outra coisa e acaba se esquecendo. Porque você não pode ficar o tempo todo pensando nisso, como algumas pessoas passaram por esse processo. E acredito eu que pós-pandemia a gente vai ter aí realmente tem muita gente já falando, né? Acredito eu que a questão do transtorno de ansiedade generalizado, acredito eu que o transtorno obsessivo compulsivo, que também está relacionado com a ansiedade, ataques de pânico também, acredito eu que a automutilação, depressão, serão algumas coisas que vão ter um crescimento bem exponencial aí nesse momento de quarentena e pós-quarentena. Então, aproveitando o gancho, alguém falou do pânico e eu vou falar também um pouquinho do transtorno obsessivo compulsivo. Todos eles têm raízes da ansiedade, tá? O transtorno de pânico é quando os transtornos ansiosos, porque todos esses sintomas aqui, gente, vocês já sentiram alguma vez na vida, ou já compraram demais, ou já beberam demais, ou já perderam o sono, ou já ficaram irritados por besteira, deixa eu ver o que mais. Já roeu as unhas, ou mordeu os lábios, teve sudorese em excesso. Desmaio eu já não acho tão comum, mas já aconteceu com algumas pessoas de desmaiar de nervoso, né? Isso não é muito comum, mas acontece. Falta de ar e dor no peito, então nem se fala. Eu vou já explicar essa falta de ar e essa dor no peito. Deixa eu anotar aqui. Ok. Então, pessoal, essa ansiedade... Agora eu me perdi. Sim, eu ia falar do transtorno ataque de pânico. Então, pessoal, o pânico, ele é a manifestação desses sintomas que eu falei para vocês de uma forma muito intensa, mas cara, tu não falou que a ansiedade é quando isso acontece de forma intensa e frequente? Sim, né? Isso é o transtorno de ansiedade. Lembrando que ter ansiedade é natural, a gente considera transtorno quando tem frequência, intensidade e prejuízo. Já o ataque de pânico, ele é bem rápido, mas ele é muito intenso. Qualquer um desses sintomas, de forma muito intensa, num curto espaço de tempo, certo? Então, o ataque de pânico, em geral, está relacionado com a ansiedade. Geralmente, a gente precisa trabalhar com medicamento. Nem todo paciente que tem transtorno de ansiedade vai ser tratado com medicação. Muitos a gente consegue trabalhar com psicoterapia, mas o ataque de pânico, geralmente, a gente já vai entrar, assim, com medicação, com auxílio de um psiquiatra, tá? Lembrando que o principal tratamento para transtorno de ansiedade é psicoterapia com medicação. A psicoterapia existe dentro da terapia cognitiva comportamental, tem um programa chamado Acalme. Gente, é muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, depois eu vou mandar para a Derlange um textozinho sobre o Acalme para vocês, tá? Poder dar uma olhadinha como é que a gente trata pessoas com transtorno de ansiedade. Então, é assim que acontece no caso do transtorno de pânico. Já o transtorno obsessivo compulsivo,
O transtorno obsessivo compulsivo é quando a pessoa tem movimentos repetitivos. E, em geral, esses movimentos repetitivos é porque a pessoa quer se acalmar. É uma tentativa de diminuir a ansiedade. Por exemplo, a senso comum a gente fala, quando você está muito ansioso, né, tente rezar, se você gosta de rezar, tente meditar. Por que essas práticas? Porque essas práticas, elas tendem a aliviar as tensões, tendem a acalmar. Tem um post que eu fiz no meu Instagram falando sobre como a fé interfere no cérebro, e exatamente sobre essas práticas. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá sobre isso, é bem interessante. Então, a gente consegue, com essas práticas, ir se acalmando. Vou já explicar outras também para vocês, como é que a gente vai acalmar. E já no transtorno obsessivo compulsivo, você vai conseguir essa tranquilidade com esses eventos repetitivos. Meditar é repetitivo, rezar é repetitivo, orar é repetitivo. E a pessoa busca essa tranquilidade num movimento repetitivo. Às vezes, lavar as mãos compulsivamente, às vezes contar até 100, enfim, né? Vai se manifestar de N formas, esse transtorno obsessivo compulsivo. Então, essa pessoa, ela precisa fazer aquilo para se acalmar. Uma coisa importante do toque é que o toque, em geral, ele tem manifestações bem bizarras. Por exemplo, eu acho que se eu levantei da cama, tem que ser com o pé direito, se eu não contar até 100, vai cair um raio na cabeça da minha mãe. Eu sei que isso é bizarro, né? A minha consciência, a minha cognição diz que não tem o menor sentido, caiu um raio na cabeça da minha mãe. Mas eu tenho essa sensação, e se eu não fizer essa sensação, eu vou me sentir muito mal. Então, o toque também tem essa questão da bizarrice, e isso é uma coisa muito pesada da pessoa trabalhar, certo? Em relação à questão da falta de ar e da dor no peito, né? O que é que eu costumo dizer? Gente, a nossa respiração, ela é essencial para a nossa vida, né? Nós vivemos de água, oxigênio, de comida. Então, das tríades para a manutenção da nossa sobrevivência. Mas nem respirar, a gente respira direito. Hoje em dia, a gente respira com tanta pressa que faz com que a gente fique com muitos desses sintomas ansiogênicos, inclusive um deles que vocês falaram, que é o coração acelerado, falta de ar e dor no peito. A nossa respiração, ela tem que iniciar com a inspiração no nariz, e era para ela chegar até o baixo ventre ali perto do umbigo. Só que na prática, a gente respira com tanta pressa, a gente corre tanto, que a gente acaba fazendo com que a nossa respiração, em vez de ser até o baixo ventre, seja só até aqui o tórax. E quando a gente está mais ansioso, mais aperreado do que o normal, a nossa respiração, ela só vai até aqui no peito. Então, é o que eu vou chamar de respiração travada. Então, por que você fica tão com essa dor no peito, esse mal-estar, e muitas vezes acelera o coração? Porque você não conseguiu completar o seu processo respiratório. Então, dá aquela dor no peito, acelera o coração, e você fica com aquele mal-estar. Inclusive, uma colega relatou que estava sentindo falta de ar. Então, essa falta de ar está relacionada com a respiração mesmo. Então, a gente indica muito para os nossos pacientes, ou para as pessoas que têm ansiedade no geral, que são quase todo mundo, né? Que respire, inspire com calma, porque isso com certeza vai te ajudar aí no teu processo de tranquilidade, certo? Alguma dúvida? Carla. Oi. Tenho uma consideração a fazer em relação a essa questão da respiração. Esses dias de quarentena, né? Eu tava, de vez em quando, eu tava tendo um início de uma crise, né? De ansiedade. E aí, uma das coisas que me ajudou muito nesse período foi a questão do yoga. Eu nunca fiz yoga na vida. Maravilhoso. Nunca fiz meditação. E aí eu resolvi, eu não lembro se eu vi alguém falando, eu vou fazer. E aí peguei a meditação guiada, comecei a fazer. Porque justamente o yoga, ele pratica a respiração. E nossa menina, quando eu faço ali 15, 20 minutinhos, às vezes em tempo, ajuda muito nesse processo de respiração e eu sinto bem melhor depois. Então, tá me ajudando nesse período da quarentena em relação à questão da ansiedade. Sim, são práticas que nos ajudam muito, né? Meditação, como eu já falei, oração. O próprio Pilates, né? Tem essa tradição muito grande de investir na respiração. Então, certamente, para quem está aflito, a meditação guiada, gente, é super simples, né? Você pode baixar o aplicativo ou botar no YouTube mesmo.
É simples, é rápido, tem meditação guiada de 5 minutos, que faz uma diferença danada, né, no nosso dia a dia. E, gente, é um processo de troca gasosa muito simples, né? Assim, a troca gasosa, ela vai repor célula, ela vai te dar energia. Então, assim, biologicamente, a gente sabe que é muito eficiente. Então, assim, invistam na respiração de vocês. Um dos motivos também que a atividade física, no geral, traz tanto bem-estar, que quem faz atividade física geralmente não faz, né? Chega a ter que fazer esforço, então acaba fazendo uma troca gasosa muito maior. Então, isso faz com que a gente se sinta bem melhor, tá? Então, vamos seguir aí o conselho da nossa amiga, tentar aí fazer umas meditações, quem for das orações faz essas orações, tentar aí uma meditação guiada e, obviamente, a atividade física sempre foi e sempre será um ótimo recurso, tá bom? Alguém quer mais perguntar alguma coisa, contribuir de alguma forma? Não? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Pessoal, então vamos combinar o seguinte: eu vou encerrar a aula de hoje por agora, tá bom? Para quem chegou atrasado, a nossa aula continua às terças-feiras, eu mandei o link. Eu fiz um grupo com a Derlange. Se a Derlange quiser colocar todo mundo, a Derlange pode colocar, tá bom? Quem tiver o contato, dá para criar aquele negócio que tu mandar os convites para o povo entrar? Oi? Dá para criar aquele negócio para tu mandar o povo entrando? Eu fiz aquele grupo no WhatsApp. Ah, sim. Não, porque o problema, assim, eu posso acrescentar quem eu tenho contato. Então, todo mundo que está aqui hoje e mais algumas pessoas que eu tenho contato, eu posso já acrescentar no grupo. E agora tem algumas pessoas que eu não tenho contato, né, que eu te falei, porque são de turmas. Pronto, mas as duas pessoas que parece que é da educação física, a Sara me deu o telefone, eu já coloquei lá no grupo. Porque, assim, mas tem mais gente que não é nem da minha turma nem da outra. Para você não precisar estar enviando para todo mundo. Tem um linkzinho que você manda o link cria. no grupo, que a gente vai enviando para o pessoal e cada um vai entrando, é mais fácil. Com certeza. Mas assim, o que eu já poderia adicionar quem eu tenho, eu posso, mas fica o link para quem, principalmente para quem eu não tenho contato, né? Mas eu vou fazer. Pois, amor, muito obrigada. Então, assim, como eu falei no começo da aula, eu queria combinar com vocês, assim, a gente realmente começa a aula 6h45. Então, vocês, 6h30 eu já vou estar aqui, vocês vão entrando. Então, tentem entrar 6h10 para 6h45, todo mundo já tem entrado e eu poder realmente começar a aula sem ter que estar voltando muito, tá certo? Outra coisa que eu queria fazer com vocês, eu gosto muito de grupo, porque eu mandei, até para complementar a carga horária da aula de hoje, eu mandei um vídeo lá no grupo, que é uma aula minha online, rapidinho, gente, é 30, 40 minutos, complementei nossa carga horária da aula de hoje, falando sobre ansiedade na infância, tá bom? Já mandei o vídeo no grupo, quando tiver mais gente, tá no YouTube, uma aula que eu dei aqui para você, que eu dei para Pitágoras. Ótimo. Então, para complementar a carga horária da aula de hoje, que ainda faltam uns 40 minutos, né? Até 9h30. Então, vocês complementam a carga horária assistindo esse vídeo, que é comigo mesmo, que é uma aula minha, falando sobre ansiedade na infância e falando de ansiedade na infância nesse período da Covid, tá certo? E no grupo, depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre diagnósticos. A gente já discutiu aqui um pouquinho como é que é esse processo de olhar. Queria muito que vocês abrissem os olhos, expandissem os olhares de vocês para a questão também dos transtornos mentais. O psicomotricista também trabalha com transtornos mentais, não só com questões motoras. A gente valoriza muito a questão motora, até porque vocês não veem muito ao longo da faculdade, né, as questões motoras, mas a gente consegue trabalhar com vários espectros de várias questões. Então, na próxima aula, a gente já vai começar mesmo com a avaliação dentro da psicomotricidade. Eu queria mandar uns textos para vocês, uns materiais para vocês, não sei se a Sara já mandou também. E lá, essa semana eu vou fazer como é que vai ser a questão dos pontos extras do AVA, tá certo? Valendo os pontinhos extras. E vou começar a pensar. Então, na próxima semana, eu já vou ter esse materialzinho das avaliações bem organizadas. Eu já mando para vocês no grupo, tá bom? Carla, tem gente, né, perguntando. Tu vai mandar para o grupo, mas vai deixar alguma coisa no AVA também? Gente, eu nem tenho acesso do AVA de vocês ainda. Essa aula de hoje, todas as minhas aulas, elas ficam no YouTube.
Então, na hora que eu terminar a aula, jogar o vídeo, eu coloco no YouTube. Então, eu mando geralmente o meu canal para vocês acessarem. Então, assim, no AVA de vocês eu ainda não tenho acesso. Então, eu não tenho como colocar nada no AVA. Mas quando eu tiver acesso ao AVA de vocês, acho que até a próxima semana eu já vou ter o AVA, porque a turma de vocês eu não tenho acesso ainda. Então, eu vou colocar, o que eu coloco no AVA? Eu coloco o link do YouTube. Então, você perdeu a minha aula, lá vai ter um link que vai mandar você para o meu canal no YouTube. Aí você vai procurar qual foi a aula. Ah, eu perdi a aula, vai ter lá, psicomotricidade de noite, do dia 5. Aí você vai lá e procura, tá certo? Geralmente, os slides da minha aula eu também coloco no Google Drive. Então, você acessa, é o mesmo link sempre, você tem acesso aos slides. E geralmente a emenda, que no caso eu ainda vou fazer o planejamento de vocês, acho que vai ter mais umas 5 aulas, e eu vou lá dizer bem direitinho o que é que vai ter e os textos, tá certo? Mas isso acho que só na próxima semana. Então, por enquanto, eu acho que o grupo fica mais eficiente, tá bom? Certo. Beleza. Mais alguma dúvida? Boa noite, professora. Oh, querida, obrigada. Carla, só avisar, a Judite, ela nunca vai conseguir entrar no horário que começa realmente a aula, porque a Judite está trabalhando e ela só chega em casa mais ou menos umas 7 horas por aí. Aí, quando ela chega em casa, ela ainda tem que fazer aquele processo de higienização. Sim, imagina. Deve ser uma novela. Então, ela sempre vai atrasar. Não tem problema. Eu só peço porque sempre a maioria das pessoas entrarem mais ou menos no mesmo horário para a gente começar mesmo 6h15, tá bom? Porque o pessoal fica pingando, pinga um, pinga outro, acaba fluindo. Então, quem puder, obviamente, quem não puder, assiste depois o começo da aula no YouTube, não tem problema. E quem puder, para a gente fazer esse acordinho, tá certo? Então, 6h30, vocês, opa, é minha aula. Vamos lá pegar água, pega o cafezinho, senta, para a gente começar em 6h45, tá bom? Ok. Gente, boa noite, foi um prazer. Até a próxima terça. E meninas que estão fazendo até amanhã, daqui a pouco. Amanhã vamos falar de transtorno bipolar, maravilhoso. Ah, sim, tá bom. 8 horas, né, Carlita? Vamos fazer né? 8h15, tá bom? Tchau, tá bom. boa noite. 8h15. Tchau, gente. Tchau, boa noite.